O período chuvoso se aproxima e, comparado ao ano passado, a estação deve ter um volume de água 30% maior. Com ela vem a preocupação com inundações, perda de bens, mortes e outras situações que podem levar vários municípios a decretarem novamente estado de emergência. Quais medidas então tomar para evitar tantos danos? Conosco no estúdio da MMTV, o coordenador da Defesa Civil em Minas Gerais, Coronel Luiz Carlos Dias Martins. Seja bem-vindo, Coronel. Muito obrigado. Coronel, no ano passado, apesar das chuvas não terem sido tão intensas quanto no ano retrasado, o número de mortes foi maior e Minas ainda teve muitos casos de municípios decretando estado de emergência. O que está sendo feito esse ano para se preparar para esse período que se aproxima? A Defesa Civil Estadual, ela na verdade, tão logo termina o período chuvoso, ela já inicia a fase de preparação para o próximo período. Então, desde o início do ano, nós iniciamos uma série de trabalhos focados na elaboração do nosso plano de contingência para ser apresentado aos municípios, que isso ocorreu no dia 1º de outubro desse ano. Elaboramos cursos na capital e no interior do estado, descentralizado, para que nós pudéssemos capacitar o maior número de pessoas. E nós capacitamos em torno de 1.300 pessoas, isso representando na ordem de 150 municípios que nos procuraram. Esse é um ponto fundamental, porque nós devemos ter nos municípios, é fundamental que nós tenhamos, primeiro, uma coordenadoria municipal de proteção e defesa civil bem estruturada, que é fundamental nos momentos de adversidade, principalmente nesses desastres provocados pelas chuvas. No segundo momento, não basta só ter a coordenadoria, nós temos que ter pessoas qualificadas para apoiar as ações ali, no caso específico dos nossos prefeitos. Pois é, esse plano de contingência, o que precisa, quais os principais pontos que precisam ter nele? Primeiro, esse plano de contingência, qual que é a finalidade dele? Elencar, dentro da realidade do município, quais são os problemas que o município enfrenta durante o período chuvoso. Se nós temos área específica, que é a área de alagamento, essa área de alagamento ela tem que ser bem detalhada no plano e a comunidade que é afetada ela tem que ser orientada, porque nós temos que fazer um monitoramento para mostrar para ela que o município também está se preparando e quer apoiar aquela comunidade. Um exemplo específico também, nós podemos citar, um exemplo de medição de régua de elevação de leito de rio e córregos, para que nós possamos retirar a comunidade, levar para os abrigos que também são colocados nos nossos planos de contingência, porque as pessoas passam a saber que ali você tem um local que pode ser abrigado, você e sua família. E temos que nos preocupar também com os locais de deslizamento. Isso ocorre demais em virtude das chuvas, que são muito concentradas, o terreno vai ficando encharcado e começa a ocorrer fatores que podem levar a deslizamento de terras e, logicamente, levar à morte de algumas famílias. Então, precisa identificar quais os pontos de fragilidade no município, né, quem está em risco e criar formas de prevenção para isso. Eu falo em formas de prevenção, detalhar formas de prevenção desses riscos. Quais seriam elas? Primeiro, para aquelas comunidades que residem em área de deslizamento. É fundamental que aquelas comunidades que ali residem, em apoio do coordenador municipal, com o prefeito municipal, já começam a perceber se está havendo algum deslocamento de terra, se a sua casa já está trincando. Isso principalmente naquele período de chuvas, que são mais constantes, onde há um alagamento mais do terreno, em virtude do volume de chuva que vai por vários dias. Para as comunidades que residem em áreas de alagamento, essas comunidades que são afetadas por áreas de alagamento devem fazer um acompanhamento permanente, constante, da elevação do leito do rio e, havendo necessidade, também devem proteger os seus bens materiais e retirar para os abrigos como forma de proteção da vida. E um terceiro ponto que nós temos destacado muito, que é uma preocupação muito grande da Defesa Civil, porque nós fizemos um levantamento de 2002 a 2012, Minas Gerais nós tivemos 97 óbitos provenientes de raios. Raios? E este ano, a primeira morte provocada pelas chuvas foi em virtude de um raio na região da Zona da Mata, em Astolfo Dutra, né, um produtor rural, deslocando com seu machado, foi atingido por um raio e faleceu. É necessário que as pessoas fiquem atentas a isso também. Áreas abertas, quais áreas de risco, principalmente no caso dos raios? Os raios nós devemos, primeiro, orientar as comunidades, as pessoas que circulam, que evitem locais abertos, que evitem ficar dentro de rios, lagos, córregos durante o período chuvoso, que tem muitas descargas atmosféricas, evitem ficar por baixo de árvores, próximos a cercas de arames. Então são várias ações que eventualmente, e ficar perto de locais que possuem muito metal, evitar ficar com seu telefone celular conectado à tomada,
Então são ações que evitam a descarga atmosférica, senão você passa a ser o verdadeiro para-raio, né? Entendo. Então esse é um assunto que nós temos procurado levar, o governo do estado está fazendo uma grande campanha para que nós possamos chegar a essas orientações também às pessoas, principalmente no interior e na zona rural, que é fundamental, porque às vezes eles não têm essa dimensão da preocupação. E Minas Gerais é o estado, segundo as informações que nós temos, que recebe a maior descarga atmosférica do Brasil. Então é algo também que nós temos que nos preocupar. A Defesa Civil conta com o Climatempo para fazer as previsões, né? Em Minas Gerais, há regiões em que há a previsão das chuvas serem mais fortes? Esse é um acompanhamento permanente que nós fazemos através da Defesa Civil. O Climatempo é um grande parceiro, também utilizamos também a estrutura do governo do estado, através do IGAM. Todas as informações que nós temos, que nós teremos agora no final do mês de outubro, algumas chuvas com trovoadas, novembro e dezembro, dentro da normalidade, e no mês de janeiro e fevereiro nós teremos uma chuva acima da normalidade. Então, com foco até um pouco diversificado em relação aos anos anteriores, porque o grande foco para esse ano pode ser a região do sul de Minas, que tradicionalmente chove muito, e a região do oeste do estado. Porque tradicionalmente em Minas as chuvas passam pela sul de Minas, zona da mata, leste do estado e região central. E esse ano, nos 2 últimos anos, nós tivemos o sul de Minas até muito preservado. Mas para este ano, para essas chuvas agora, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, nós iremos aumentar o nosso alerta na região do sul de Minas, na região oeste do estado, porque nós sabemos que grande parte das comunidades vive na situação ribeirinha de grandes rios, lagos. Isso aí pode provocar inundações e nós temos realmente problemas mais sérios nessas duas regiões. Em relação ao radar, né, como é que ele funciona, como é que ele pode ajudar? O radar meteorológico foi um grande instrumento que foi adquirido com o governo do estado, através da CEMIG, instalado aqui na região de Mateus Leme. Ele tem uma dimensão de 200 km de raio e ele consegue, através da sua varredura que é feita permanentemente, através dos seus técnicos que avaliam permanentemente todos os dados que são repassados, nos dá informação com 2, 3 horas de antecedência de formações chuvosas, de chuvas fortes, chuvas graves que eventualmente possam cair em determinadas regiões. Nós temos um cadastramento que poderá ser feito pelos municípios dentro do SINGE, que é o www.singe.mg.gov.br, para que os municípios possam receber esses alertas. De que forma? Através do sistema de SMS, previsão de chuvas fortes nas próximas 2 horas na região de Divinópolis. Quer dizer, através dessa informação e adjacências, nós temos condições de levar essa informação, alertar as comunidades para esse risco dessa chuva, utilizando toda a estrutura do município, utilizando as rádios comunitárias, as rádios da cidade. Para que o município se prepare. As pessoas sejam alertadas, porque isso é ação preventiva. Se você está saindo da sua casa, deslocando para o seu trabalho, ou vice-versa, sabedora que tem um alerta de chuva grave naquele período, ou você deve atrasar, ou você deve antecipar, mas jamais procurar fazer aquela transposição em áreas de risco justamente no momento que está ocorrendo a chuva. A população também, importante o senhor falar nisso, coronel, porque há uma cobrança incisiva em cima da administração municipal por tomar alguma atitude. Como que cidadãos podem ajudar também? Veja bem, não basta uma ação do Estado e das prefeituras sem a participação das comunidades. Do ponto de vista da sua residência, limpa as suas calhas, observe se o bueiro da sua casa em frente à sua casa está desobstruído. Verifique se você não está jogando o lixo na rua que vai provocar um entupimento e, logicamente, um alagamento. Do ponto de vista pessoal, durante o período de chuva, nós percebemos pelos históricos dos óbitos que ocorrem, que grande parte deles poderia ser evitado se nós tivermos ações de autoproteção. Coronel, para os municípios que não conseguiram, não tiveram oportunidade, não tiveram tempo ou recursos para fazer um plano de contingência, onde buscar informações? Ajuda? Na ação de defesa civil, naturalmente, nós temos toda a equipe da defesa civil que já está de prontidão, já está de alerta para apoiar os municípios numa situação de um desastre, numa situação mais grave. Mas a defesa civil, no seu site, também da defesacivil.mg.gov.br, nós temos todas as orientações, toda a legislação, todas as cartilhas, e ali é uma coisa de acompanhamento. E lá também nós temos o telefone central da Defesa Civil, que é o 31 39 15 9000, que é um telefone geral, que todos os técnicos, os coordenadores municipais, os prefeitos municipais que se interessarem, podem nos procurar para que nós possamos dar uma assessoria técnica e orientá-los sobre os procedimentos, não só do plano que ele deve fazer para o seu município, prevendo todas essas atividades que são fundamentais, como ação de defesa civil, mas também para ajudá-los e criar uma relação que no momento de necessidade
é importante que ele conte com o apoio do Estado e essa é a atribuição que nós temos feito através da Defesa Civil. Ok, então, muito obrigada pela sua participação conosco, Coronel. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós ficamos por aqui. Você encontra outros programas da AMM em nossa página no youtube.com/AMMTV Minas. Até o próximo programa.